Você não entende o que é viver aqui, na beira do mato fechado, onde a luz da cidade nunca chega. Aqui, na Chapada, a noite tem um peso que sufoca. O sol se esconde e o silêncio desce, mas não é um silêncio de paz, é um silêncio que esconde a fome. O povo diz que é assombração, diz que é bicho grande, onça pintada que ficou brava. Eles trancam as portas, acendem umas lamparinas e rezam. Mas eu sei a verdade. Eu sei o que anda nas trilhas quando a lua incha no céu. Eu vi as pegadas. Eu senti o cheiro de carne crua misturado com suor e medo. Eu sou o único que caminha quando todos se escondem. Meu nome nunca vai estar nos registros. Meu trabalho é sujo e doloroso, mas é necessário. Eles me chamam de o Homem das Cicatrizes, e cada marca no meu corpo é uma história de vitória cara demais. Eu não caço bicho. Eu caço o que já foi gente, o que foi mordido pela maldição e não consegue mais voltar. A Chapada tem guardado esse segredo por gerações, e o meu dever é garantir que ele não se espalhe. A primeira vez que eu vi a transformação, meu corpo tremeu tanto que pensei que fosse virar pó. O grito da criatura não era de animal, era a agonia de uma alma rasgando o corpo. Desde então, nunca mais houve paz. Eu carrego a prata e o conhecimento antigo, o que me foi passado por meu pai e por meu avô antes dele. É um fardo que ninguém merece. Eu sei os sinais, a cova rasa, onde ele se esconde de dia, o olhar vazio nos olhos de quem vai se transformar e o uivo que não é um chamado, mas sim um aviso de morte. Esta noite o cheiro tá mais forte, o ar tá pesado, a lua tá quase cheia e eu sei que ele tá perto, farejando o gado que deixei como isca na clareira velha. A tensão é um nó na garganta que só desata quando o tiro é dado. Estou sozinho, eu sei, mas se eu falhar, amanhã não vai amanhecer em paz para ninguém. É uma luta que nunca termina, só pausa. Eu tô aqui, na escuridão, com a espingarda carregada e o coração batendo na garganta. Dizem que a maldição só pega quem crê, mas eu garanto. O lobisomem não precisa da sua fé para te dilacerar. Ele só precisa da sua carne. Você já sentiu esse medo, esse terror que não tem nome? Você já viveu algo tão assustador que a sua mente se recusa a processar? Me diga nos comentários se você já viu algo inexplicável nas suas noites. Eu preciso saber se sou o único que carrega essa verdade. Eu caminhei 3 horas desde o último povoado, me guiando pelo rastro que só eu reconheço. Não é pegada de onça. As garras são longas demais e o peso é distribuído de forma estranha, quase bípede, mas o passo é largo e apressado, como se estivesse fugindo de si mesmo. Cheguei à clareira pouco antes da meia-noite. O ar estava parado, frio, mas havia um cheiro metálico, fresco. Não precisei de luz para saber o que encontraria. O rastro levava diretamente ao local onde a armadilha de prata estava enterrada. Eu tinha usado o último porco que me restava, amarrado frouxamente a uma estaca para que o movimento e o cheiro fossem suficientes. O porco tinha sumido, levado inteiro, sem restos miúdos. Isso já era um sinal de força descomunal. Mas o que me chamou a atenção não foi a ausência da isca, e sim a forma como o chão estava revirado. A terra não estava apenas pisada, estava arrancada em camadas profundas, como se a criatura tivesse tentado se firmar desesperadamente durante a transformação ou a luta. E no meio do buraco, vi. Havia um pedaço de tecido rasgado, grosso, de camisa de flanela, comum, e perto dele, uma gota escura na folha de bananeira. Sangue. Mas não era o sangue escuro e coagulado do porco. Era sangue humano, coagulando lentamente. A armadilha de prata não tinha pego ele por completo, mas tinha feito contato. Essa foi a minha primeira vitória. Ele estava ferido, e um lobisomem ferido é perigoso, mas previsível. A dor o faria buscar um refúgio mais perto da civilização, talvez a própria casa onde ele se transforma de volta, ou um lugar conhecido para lamber os ferimentos e esperar a cura. Eu me abaixei, recolhi o pedaço de flanela, era familiar, tingimento caseiro, talvez do senhor Juvenal da fazenda de baixo, e senti a umidade da terra. Meu coração acelerou, não pelo medo, mas pela urgência. Eu tinha poucas horas antes do amanhecer, e se ele voltasse a ser homem antes de eu encontrá-lo, o ciclo recomeçaria, e mais gente morreria na próxima lua cheia. Eu engatilhei o rifle,
Senti o peso da munição de prata pura no bolso e comecei a seguir o rastro de sangue que agora era intermitente, pingando em intervalos mais longos, sinal de que a ferida estava fechando rápido. A adrenalina me manteve alerta, mas o cheiro da floresta mudou. Não era só o cheiro de mato e terra molhada. Agora havia odores de urina forte, almíscar, e subindo na brisa fria da madrugada, um hálito rançoso e quente, como se a criatura estivesse respirando muito perto. Eu parei, respirei fundo, tentando ouvir além do meu próprio batimento cardíaco. O silêncio era total. Os bichos noturnos tinham calado. O silêncio era o rugido dele. Eu não podia mais confiar apenas nas pegadas. Eu tinha que sentir a presença. Olhei para o céu, a lua, grande e gorda, me oferecendo luz suficiente para caminhar, mas luz demais para me esconder. Eu me movia entre as sombras dos jequitibás, cada passo calculado, cada galho seco evitado. A caçada tinha acabado de começar, e eu sabia que ele estava me esperando. Eu podia sentir os olhos amarelos me observando de algum ponto na escuridão, me avaliando, esperando que eu cometesse o primeiro erro. O caçador vira a presa se piscar. A certeza de estar sendo observado era um frio que descia pela espinha, mais penetrante que o orvalho da manhã. Eu segurei a arma com mais força, a coronha suada na palma da minha mão. Eu estava pronto para o confronto. Eu segui o rastro por mais de 1 hora, a trilha de sangue se tornando quase invisível. Ele era esperto. Estava se movendo pela água de pequenos riachos para quebrar a minha perseguição. Mas eu conhecia o terreno. Eu sabia que ele faria o caminho mais curto para a grande rocha oca, um esconderijo que ele usava há anos, antes mesmo de eu assumir a caçada. Eu me adiantei, tomando um atalho íngreme e escorregadio, chegando ao topo da formação rochosa 20 minutos antes. A adrenalina estava tão alta que eu não sentia o frio cortante da noite, nem o atrito do couro das minhas botas. Meu foco era absoluto. Eu me posicionei em cima da rocha, de onde eu tinha uma visão clara da entrada da caverna, um buraco escuro e fétido entre a mata densa. Era o local perfeito para uma emboscada. Eu me deitei no chão úmido, misturando-me às sombras. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo meu respirar controlado e o gotejar lento da água nas pedras. Eu esperei. A espera é a parte mais difícil e mais crucial do trabalho. É quando o medo tenta entrar na sua cabeça, sussurrando dúvidas, lembrando você de todas as vezes que o animal foi mais rápido, mais forte. Mas eu não podia ceder. Eu me lembrei da minha promessa, da cara das vítimas, das crianças que não tiveram chance. Essa memória era o meu escudo contra o pânico. Eu estava ali por dever, não por coragem. De repente, o ar se agitou. Não vi nada, mas senti a mudança na pressão. Um deslocamento rápido e massivo. Olhei para a entrada da caverna, mas o movimento veio de trás, da mata onde eu tinha acabado de sair. Erro. Ele me flanqueou. O cheiro de podre e almíscar atingiu minhas narinas com a força de um soco, e antes que eu pudesse girar completamente, ele estava sobre mim. A queda foi brutal. O impacto de um corpo de talvez 300 quilos caindo sobre mim me tirou o ar, e a espingarda escorregou da minha mão, caindo na escuridão. Eu senti as garras rasgando a lateral do meu colete de couro, e o bafo quente e úmido de sua boca aberta, cheia de dentes longos e amarelados, muito perto do meu pescoço. Eu não gritei. Não havia tempo. Instinto puro. Eu rolei para o lado, empurrando o corpo maciço da criatura com toda a força que me restava, o que era surpreendentemente fácil, pois ele estava desequilibrado pelo impacto. Eu me levantei cambaleando, sentindo o sangue escorrer quente pela minha costela. Eu tinha que achar a arma. Eu não podia lutar com as mãos nuas. Ele uivou. Não era um uivo triste ou distante. Era um berro de raiva pura, misturado com a dor do ferimento de prata. Eu corri tateando no chão, procurando o cano frio do rifle. Eu ouvi os passos pesados vindo na minha direção, o som das patas batendo na rocha molhada, e eu sabia que ele estava se movendo em alta velocidade, pronto para o bote final. Eu estiquei a mão mais uma vez e meus dedos esbarraram no metal. Agarrando o rifle, girei e disparei, não mirando, apenas atirando para criar distância. O estampido ecoou na chapada, um som alto demais fora de lugar.
O projétil de chumbo comum não o machucou, mas o susto o fez parar por um instante crucial. Eu vi os olhos amarelos brilhando no escuro, cheios de uma inteligência perversa, analisando-me. Ele não era apenas um animal raivoso. Ele era um predador que sabia o que estava fazendo. Eu senti o peso da prata no meu bolso e soube que a próxima bala teria que ser certeira. Eu tinha que atraí-lo para fora da mata fechada, onde eu teria uma chance de mirar de verdade. Eu corri ignorando a dor, sabendo que ele viria atrás de mim, guiado pelo cheiro forte do meu próprio sangue escorrendo. Corri morro abaixo, usando a descida para ganhar velocidade. Eu não estava fugindo sem rumo. Eu estava o conduzindo. Meu destino era o leito seco do rio, onde o cascalho fino e as pedras soltas dificultariam o equilíbrio da besta, e o som de meus passos seria menos distinto para ele. Eu podia ouvir ele vindo atrás de mim, as garras raspando na rocha, os uivos curtos e guturais de frustração. Ele estava rápido, mas a ferida da prata o tornava impaciente. A dor era um trunfo a meu favor, mas também uma ameaça. A impaciência significava ataques mais violentos e menos cautelosos. Quando cheguei ao leito do rio, joguei-me atrás de um bloco grande de quartzo. O cheiro dele estava insuportável agora, uma mistura de mato, sangue e algo putrefato que parecia sair de sua própria pele. Eu esperei, respirando pela boca para não aspirar o fedor que me faria vomitar e me denunciaria. Eu podia ouvir ele farejando, a respiração pesada, ofegante. Ele estava perto, muito perto. Eu me preparei, trocando o projétil de chumbo por um dos meus projéteis artesanais, a bala de ponta oca, feita de prata derretida e benzida. Um movimento brusco na minha esquerda e eu vi a sombra. Era enorme, projetada na luz bruxuleante da lua. Ele estava a 10 metros, agachado, procurando por mim, sem saber que eu estava preparado. Eu me levantei rapidamente, o rifle no ombro. Tive apenas um segundo para mirar. Ele me viu no mesmo instante. Os olhos amarelos se fixaram nos meus, e ele abriu a boca em um rosnado que parecia rasgar o ar. Ele saltou. Eu apertei o gatilho. O barulho do tiro foi abafado pela distância e pelo estrondo do corpo caindo. Mas ele não caiu. A bala de prata atingiu o flanco, um pouco abaixo da axila, mas ele continuou o salto. Ele estava determinado. Meu segundo tiro tinha falhado o ponto vital. No ar, ele parecia maior, mais musculoso, os braços terminando em patas monstruosas. Eu me joguei para o lado, sentindo o vento do impacto quando ele aterrissou onde eu estava. Ele estava furioso. Girou sobre as patas traseiras e veio para cima de mim de novo. Desta vez ele não tentou me morder. Ele usou o braço, um golpe pesado que me atingiu na lateral da cabeça, jogando-me contra as pedras. Escuridão momentânea. Quando meus olhos voltaram a focar, eu estava tonto e com o gosto de sangue na boca. O rifle tinha caído longe. Eu estava desarmado. Ele estava a 3 metros, vindo lentamente, saboreando o momento, confiante na sua superioridade física. Eu sabia que essa era a minha última chance. Minhas mãos foram instintivamente para o facão que eu carregava. Na cintura, a lâmina curva e pesada também banhada em prata em seu gume. Eu me levantei cambaleando, erguendo a lâmina na frente do corpo, não como arma de ataque, mas como barreira. Ele riu. Sim, ele riu. Um som rouco, seco, aterrorizante, quebrou o uivo. Não era um animal. Era um homem zombando de mim. Ele avançou, e eu cravei o facão. Não mirei no peito, que era muito largo e musculoso. Mirei no joelho. A lâmina atingiu a articulação com um som horrível, e ele urrou. O urro dessa vez foi de dor excruciante, a prata queimando o tecido. A perna cedeu e ele cambaleou, o peso do seu corpo o fazendo cair para o lado. Eu não esperei. A dor na minha cabeça era lancinante, mas a prioridade era ele. Eu corri para o rifle, mas antes que eu pudesse alcançá-lo, o lobisomem, mesmo ferido e mancando, estava se arrastando para a escuridão da mata. Ele não ia morrer ali. Eu tinha que persegui-lo. Eu peguei o rifle e corri atrás dele. O facão ainda estava cravado em sua perna, uma âncora de dor que o retardava. Ele estava deixando um rastro de sangue ainda mais evidente, escorrendo em poças que cintilavam sob a luz da lua.
Mas a chapada é um labirinto, e ele sabia como usá-la a seu favor, mesmo ferido. Ele entrou em uma seção particularmente densa da floresta, onde os cipós se entrelaçavam em uma teia quase impenetrável, e a vegetação rasteira era espessa e alta. Eu tive que diminuir o ritmo, usando as mãos para abrir caminho, enquanto o som dos seus passos pesados e lentos se distanciava ligeiramente. Eu estava determinado a não deixá-lo escapar desta vez. A prata o mataria lentamente se eu não terminasse o trabalho, mas a dor o faria atacar qualquer um que ele encontrasse antes de sucumbir. E eu não podia permitir que mais vidas fossem perdidas por minha falha em finalizar. Eu me forcei a ignorar a dor na minha costela e a tontura. Eu corria com a arma engatilhada, o dedo no gatilho, pronto para atirar no instante em que visse um movimento. A perseguição me levou para um declive úmido, perto de uma cachoeira pequena. O som da água abafava qualquer uivo ou gemido dele, mas o cheiro estava voltando, mais forte do que nunca, misturado agora com o odor de um animal acuado. Ele estava se escondendo. Ele tinha parado de fugir e estava esperando por mim. Eu parei na borda do declive. O silêncio voltou, denso e opressor, quebrado apenas pelo murmúrio da água. Eu procurei em todas as sombras, as rochas, as árvores caídas, o matagal denso. Eu sabia que ele estava olhando para mim, observando minha impaciência, esperando o momento certo para o último bote. Eu joguei uma pedra pequena para a esquerda. Nenhum movimento. Eu atirei uma folha para a direita. Silêncio. Eu tentei me acalmar, fechando os olhos por um instante, usando os outros sentidos. O cheiro era a chave, forte e metálico. Ele estava acima de mim. Olhei para cima, nada. Olhei de novo, mais detalhadamente, para o dossel de árvores. E então eu vi. Não o corpo inteiro, mas um pedaço. Ele estava pendurado em um galho grosso de uma árvore alta, usando a força bruta para se içar e esperar. Ele estava ferido, mas sua estratégia era clara. Ele queria me atacar de cima, usando a gravidade para anular minha defesa. Ele estava se preparando para pular. Eu levantei o rifle, mirando no centro da massa escura. Eu disparei. O tiro de prata foi certeiro. O grito que veio dessa vez foi gutural e final. Não foi um uivo, foi um rugido de morte. O corpo caiu pesadamente no chão, um ruído úmido e seco. Eu me aproximei cauteloso. Ele estava caído, imóvel, o facão ainda preso à perna, a segunda bala de prata enterrada em seu torso. A criatura estava morta, mas eu não podia baixar a guarda. Eu tinha que ter certeza. Eu me ajoelhei, toquei a pata peluda. O calor estava se esvaindo rapidamente. A pele cinzenta e áspera começou a encolher, o pelo a se retrair de forma assustadora, voltando para os orifícios. Eu observei a transformação inversa, o corpo se desfazendo do monstro, as feições do homem, voltando lentamente. Era a parte mais cruel. Eu precisava saber quem ele era para fechar a história e alertar os parentes. A criatura se tornou um homem nu e ensanguentado, o rosto sereno na morte, mas macabramente familiar. A minha pior suspeita tinha se confirmado. O caçador de lobisomens sempre sabe quem ele está caçando, e o fardo é sempre pessoal. Olhei para o rosto que se revelava na fraca luz da manhã que começava a despontar. Era o senhor Juvenal, o fazendeiro cuja flanela eu havia encontrado na primeira clareira. Um homem bom, pai de 3 filhas, respeitado na comunidade por sua calma e seu trabalho duro. Eu o conhecia há anos. Nós tínhamos dividido a mesma cachaça no boteco da esquina, conversado sobre a chuva e a colheita. Vê-lo ali, nu, morto e coberto com as feridas da minha prata, era um soco no estômago. Este era o custo real do meu dever. Não era apenas matar um monstro, era exterminar uma alma, libertar um homem que foi amaldiçoado contra sua vontade. Eu me sentei, ao lado do corpo, a exaustão física e emocional me atingindo com força total. O cheiro de podridão e morte estava se dissipando, sendo substituído pelo cheiro de orvalho e terra molhada. O corpo do senhor Juvenal não tinha mais o aspecto monstruoso. Era apenas o corpo magro de um trabalhador rural. Mas as feridas de prata ainda queimavam e a expressão de seu rosto, embora serena agora, carregava a lembrança da agonia da transformação.
Eu tirei o facão de sua perna, a prata reluzindo com o sangue. Escuro. Eu precisava sumir com o corpo. Ninguém podia saber a verdade. Se a comunidade soubesse que Juvenal era o lobisomem, o pânico se espalharia. Além disso, o corpo precisava ser purificado da maldição, o que envolvia um ritual antigo que meu pai me ensinou. Algo que deve ser feito ao amanhecer, antes que o sol toque a carne. Eu tinha pouco tempo. A tarefa era árdua. Eu limpei o facão com a terra, peguei o rifle e comecei a arrastar o corpo pela mata. O peso era considerável, mas a adrenalina me dava uma força que eu não tinha em circunstâncias normais. Enquanto eu o puxava, sentia tristeza profunda. Ele não era mau. Ele era vítima. A maldição havia passado para ele de alguma forma desconhecida, talvez através de uma mordida antiga, talvez por algum feitiço antigo que se perdeu na memória da Chapada. A minha missão não era julgar, era apenas parar a matança. O ritual exigia fogo e sal. Eu arrastei Juvenal até o ponto mais isolado do rio, onde havia uma pequena prainha de areia branca. Comecei a coletar lenha seca, apressando-me, pois o céu já clareava em tons de laranja e roxo. Eu precisava erguer a pira antes que a primeira luz direta do sol o tocasse. Enquanto eu empilhava os galhos, encontrei algo que não deveria estar ali, perto da água. Uma pequena boneca de pano feita à mão, com um vestido desbotado. Era de uma das filhas de Juvenal. Ele a tinha levado consigo. O monstro carregou a lembrança do homem. Isso me quebrou. O lobisomem era sua própria prisão. E ele tinha morrido sabendo disso. Eu acendi o fogo, um ritual de liberação e esquecimento. A fumaça subiu reta no ar parado da chapada. O calor começou a consumir a madeira, e eu coloquei o corpo de Juvenal sobre a pira. Joguei o sal grosso e murmurei as palavras antigas que eram a única oração que eu conhecia. Não era para Deus, era para a terra, para que ela aceitasse o que foi e impedisse o retorno. Eu observei o fogo, sentindo o peso da mentira que eu contaria ao povoado. Ele se perdeu na mata, ele caiu, ele sumiu. A verdade nunca seria contada. Uma semana se passou desde a morte e a pira do Sr. Juvenal. Eu voltei para o meu esconderijo, uma cabana isolada nas montanhas, longe de qualquer trilha. Eu estava me curando. As garras do lobisomem tinham deixado feridas profundas nas minhas costelas, e a pancada na cabeça ainda me causava vertigens. Mas o pior ferimento não era físico, era a ferida da alma, a repetição constante daquele último grito de agonia do Juvenal, misturado com o riso seco e zombeteiro da besta. Eu estava tentando descansar, mas o sono não vinha. Eu sabia que a maldição era um ciclo. Matar um lobisomem não acabava com a linhagem. Ele apenas abria espaço para o próximo. A maldição é como um vírus, e a chapada é o hospedeiro. Eu passava meus dias polindo as balas de prata, checando o estoque de sal e ervas protetoras, me preparando para a próxima lua cheia, que chegaria em 28 dias. Eu não tinha o luxo do luto. Minha mente estava focada em determinar quem seria o próximo. A maldição não escolhe a vítima de forma aleatória. Ela escolhe um hospedeiro que está vulnerável, que já carrega uma escuridão ou que é geneticamente ligado à maldição original. Eu repassei mentalmente todos os habitantes dos povoados vizinhos. Quem tinha se comportado de forma estranha? Quem andava doente, pálido, com insônia? Eu me lembrava de um jovem, o filho do ferreiro, Elias. Ele era quieto, tinha um temperamento explosivo e havia sumido por 3 dias na última lua cheia, voltando com uma história esfarrapada de ter se perdido na mata. Eu descartei essa ideia inicialmente. Parecia muito óbvia, mas a memória teimava em voltar. Eu tinha que investigar Elias. Eu desci a montanha novamente, me misturando discretamente ao povoado. Eu andei pela ferraria. Elias estava lá, pálido e cansado, mas trabalhando. Eu observei seus movimentos. Não havia nada de estranho, exceto por uma bandagem grossa no seu antebraço. Eu me aproximei, fingindo interesse em um trabalho de metal. Machucado feio, Elias, eu disse com uma voz casual. Ele se assustou, cobrindo o ferimento com a outra mão. Corte de trabalho, seu caçador, ele respondeu, me chamando pelo apelido que só os mais velhos usavam. Seus olhos estavam vazios, mas havia um tremor nervoso em suas mãos.
Lobisomens se ferem facilmente como humanos, mas curam rápido. Se ele ainda tinha aquele ferimento, significava que ele havia sido atingido pela prata, ou que a transformação estava prestes a começar e o corpo estava fraco demais para curar. Eu senti um frio na espinha. Não era o Sr. Juvenal que havia se machucado. O ferimento de Juvenal era no joelho e no tronco. O ferimento que eu encontrei na clareira, o pedaço de flanela, era de Elias. Juvenal não era o monstro. Ele era apenas a isca ou a vítima. Ou pior, havia dois. A possibilidade de haver dois lobisomens ativos na Chapada era aterradora. Isso nunca tinha acontecido antes nas histórias que me foram contadas. Eu recuei, fingindo ter aceitado a desculpa. Eu tinha que me preparar para o pior cenário. Eu tinha um novo alvo, e a lua cheia estava a apenas 3 semanas de distância. O medo não era mais só meu. Era um recém-nascido, crescendo rápido na escuridão da Chapada. 3 semanas se arrastaram tensas e intermináveis. Eu montei uma vigília constante observando Elias de longe. Ele estava cada dia mais magro, mais nervoso. Ele parou de sair de casa depois do anoitecer. Os sinais eram inconfundíveis. A aversão, a luz, a fome insaciável que ele tentava esconder, e o cheiro fraco de enxofre que pairava em torno dele quando o sol se punha. Eu preparei minha última armadilha, desta vez dentro da mata, longe do povoado. Eu não podia arriscar um confronto perto das casas. A chance de ferir inocentes era muito alta. Eu sabia que Elias, sentindo a aproximação da transformação, tentaria se isolar. Eu deixei um rastro de carne fresca, guiando-o para uma pequena ravina que terminava em um muro de pedras. Era um beco sem saída perfeito. Eu me posicionei no topo da ravina, escondido pela densa folhagem. A noite da lua cheia era fria e clara. A luz prateada banhava a mata, e o silêncio era tão pesado que parecia pressionar o tímpano. Eu esperei. Pouco depois da meia-noite eu ouvi, não um uivo, um gemido baixo e desesperado, vindo do fundo da ravina. Elias estava lá, lutando contra a transformação. Eu podia ouvir seus ossos estalando, a respiração se tornando um rugido. Eu não desci imediatamente. A prioridade era esperar que a transformação estivesse completa, pois só assim ele estaria vulnerável ao meu ataque final. O processo durou 10 minutos excruciantes, um espetáculo de dor e terror que eu já tinha visto muitas vezes, mas que nunca deixava de me chocar. Quando o rugido final cessou, o monstro estava pronto. Era maior e mais ágil que Juvenal, um reflexo da juventude e da força de Elias. Ele farejou o ar, localizando a isca, mas hesitou. Ele não era estúpido. Ele sentiu o cheiro da minha presença. Ele ergueu o focinho e seus olhos amarelos me encontraram no topo da ravina. O duelo de olhares durou um instante. Ele sabia quem eu era, o caçador. Ele abriu a boca em um rosnado silencioso e começou a subir a ravina, ignorando a carne. Ele vinha atrás de mim buscando vingança. Eu mirei no peito, no ponto onde o coração deveria estar. O tiro de prata foi disparado. O impacto o jogou para trás, mas ele não parou. Ele estava incrivelmente resistente. Eu disparei o segundo tiro, mirando na cabeça. O projétil atingiu o ombro. Ele estava cada vez mais perto. Meu coração disparou. Eu joguei o rifle de lado, puxando o facão de prata pura. Ele estava a 3 metros. Eu não tive tempo de correr. Era corpo a corpo. Eu o enfrentei, esperando o bote. Ele saltou. Eu me joguei no chão e ele passou por cima de mim. O cheiro era avassalador. Antes que ele pudesse se virar, eu me levantei e cravei o facão profundamente em suas costas, exatamente na base do pescoço, atingindo a medula. Ele parou paralisado, soltando um som borbulhante e fraco. O monstro caiu imóvel. Dessa vez não houve transformação inversa. O facão de prata selou o destino da besta, e ele permaneceu um lobisomem, morto na ravina. Eu me arrastei até ele, exausto, e puxei o facão. Eu tinha cumprido meu dever, mas eu sabia que o ciclo não tinha fim. Enquanto eu estava ali, banhado em suor e sangue, olhando para o céu que começava a clarear, eu ouvi um uivo distante, ecoando das montanhas mais altas da Chapada. Não era o uivo de Elias. Era um uivo novo, forte, juvenil. A maldição havia passado. Havia um novo lobisomem, e ele já estava à solta.
O trabalho nunca terminava. Eu caminhei para longe da ravina, deixando o corpo para trás. Cobri-o com galhos e pedras, esperando que o tempo e os bichos fizessem o trabalho, pois o sol já estava alto demais para o ritual do fogo. O segredo da morte de Elias, assim como o de Juvenal, seria mais uma história de sumiço inexplicável na Chapada Diamantina. Ninguém suspeitaria. O povoado continuaria trancando suas portas e acendendo suas lamparinas, acreditando que o perigo vinha de onças famintas ou ladrões de gado. Eu era o guardião da verdade feia, o filtro entre a sanidade deles e o horror absoluto que se esconde na mata. Eu sabia que a cada ciclo a maldição ficava mais forte, mais rápida para encontrar um novo hospedeiro. O uivo que ouvi ao amanhecer não foi um alarme, foi um convite. Era a certeza de que a Chapada não era apenas um lugar de beleza natural, mas um berço para o mal antigo, um mal que se nutria do sangue e da inocência. Minhas cicatrizes agora eram 2 a mais, marcas permanentes de um confronto que quase me custou a vida. O facão, limpo na grama molhada, foi guardado na bainha. Minha mão doía, meu corpo gemia de cansaço, mas eu não podia parar. O novo lobisomem estava por aí, provavelmente um jovem, inocente de sua maldição, mas faminto. Ele estava crescendo na escuridão, aprendendo a andar, aprendendo a matar. E em menos de um mês, quando a lua estivesse gorda e prateada novamente, eu estaria de volta à caça. Essa é a vida do caçador de lobisomens. Uma eternidade de noites frias, de cheiros nauseantes e de luto solitário. Eu carrego essa sina para que outros possam dormir. Eu sou a sombra que protege a luz, mas eu olho para as estrelas e sinto o medo. O que acontece quando a maldição se espalha mais rápido do que eu consigo matar? O que acontece quando o caçador falha e o monstro não é mais 1, mas 10? Eu me pergunto se eu sou o último da minha linhagem, se o conhecimento morrerá comigo, deixando a Chapada Diamantina à mercê das feras que fingem ser homens. Eu não sei a resposta, mas sei que a luta continua. O vento nas árvores agora não é um murmúrio, é um aviso. E nas pegadas que deixo para trás, há mais do que terra e cascalho. Há o peso insuportável de saber que o lobisomem ainda pode estar à solta, talvez vivendo ao seu lado, esperando pela próxima lua cheia para se libertar e devorar tudo que você ama. O medo nunca dorme na Chapada e eu também não.